Boa noite a todos, eu me chamo Mário Divino. Atualmente eu moro em São Paulo, mas na época desse acontecimento eu morava com a minha família em Francisco Morato, no interior de São Paulo. Esse fato se deu início nos anos 60 e naquela época era tudo diferente. Haviam grandes florestas, as casas eram bem distantes umas das outras e não havia iluminação elétrica nas ruas, mas havia muitas fazendas. E o local onde eu morava ainda era um povoado. Bem, eu me casei muito cedo e com 25 anos eu me tornei pai de uma menina e a minha esposa tinha 20 anos na época. Eu trabalhava na fazenda Campo Grande e era um dos capatazes do meu patrão. E quando a minha filha Jaci, ela nasceu, eu fiquei uma semana em casa para ajudar a minha esposa. Porém, eu logo tive que voltar à rotina de trabalho. Saía de casa todo dia cedo e só retornava por volta das 20 horas, pois levava cerca de 40 minutos para chegar até a fazenda a cavalo. E no povoado existia uma mulher que se chamava Lia. Ela trabalhava com encantamentos e feitiçaria, porém existiam aqueles que simpatizavam com a bruxa. Diziam que ela tinha um grande poder de cura. Bem, o meu patrão, que se chamava Arlindo, ele notou que eu estava desatento com o trabalho. Então eu disse a ele que eu estava preocupado com a minha esposa, pois ela estava sozinha em casa com uma criança. O meu patrão então mandou a irmã dele ir para a minha casa fazer companhia para a minha esposa, já que a Gertrudes, a sua irmã, morava perto da minha casa e também ficava sozinha, pois o seu marido trabalhava comigo na fazenda Campo Grande, e assim, uma fazia companhia para a outra. Certa noite, quando estava apenas a minha esposa e a Gertrudes em casa, contaram as duas que elas ouviram trotar de cavalo na porta de casa. A minha esposa, quando foi até a porta, ela viu um cavalo cavando o chão do terreiro da casa, e não dava para ver a cara do cavalo, porque além do breu que estava lá fora, o cabelo da crina do cavalo tapava o seu rosto. A minha esposa então chamou a Gertrudes para ver, e quando as duas retornaram onde o cavalo estava, o cavalo levantou a cabeça, e elas notaram que aquilo era coisa de outro mundo, pois o cavalo tinha o rosto de uma velha, e os seus cabelos eram caídos e desgrenhados. O cavalo, com uma voz de velha, ele disse então: Vera, eu quero o cordão umbilical da criança. Deixa aqui nesse buraco que eu fiz, que mais tarde eu volto para buscar. Vera era o nome da minha esposa, e após o cavalo dizer isso, aquilo deu um relincho e saiu trotando para a mata. A minha esposa e a Gertrudes, elas entraram e trancaram toda a casa. E quando eu cheguei, elas me contaram todo o ocorrido. E claro que eu não acreditei e disse que era pura imaginação. Mas a Gertrudes estava em pânico e a partir daquele dia ela não foi mais fazer companhia à minha esposa e nunca mais pisou o pé na minha casa. 2 dias depois, a minha filha adoeceu. Nós a levamos no médico que o meu patrão providenciou, mas nada do médico descobrir a causa da sua moléstia. E nesse meio tempo, o meu patrão havia arrumado briga no bar com o outro fazendeiro, e diante a briga o meu patrão acertou um tiro nesse homem que o deixou paralítico. O irmão desse fazendeiro queria vingança. Segundo o meu patrão,
Uma criatura que ele só poderia descrever como um enorme cão de pelos negros que andava corcunda e tinha os joelhos virados para trás. Estava invadindo a sua fazenda e matando as suas criações. O meu patrão acreditava que a criatura era o irmão do fazendeiro que queria vingança. Então ele fez uma enorme fogueira durante a noite e colocou eu e os outros homens de tocaia para atirar e dar cabo na fera quando aquilo aparecesse. Pois a fera tinha um padrão e aquilo só aparecia nas noites de quinta para sexta-feira. A minha filha estava muito doente, então eu disse ao meu patrão que iria embora mais cedo e ele me liberou. E por volta das 19 horas, já escuro, o meu cavalo relinchava em certos pontos da estrada e dava pinotes. Então eu percebi um enorme vulto que me acompanhava pelo matagal ao lado da estradinha. O meu cavalo parou e se recusava a prosseguir, e às vezes voltava correndo, pulava tentando me derrubar, e aquilo me assustou muito. Mas quando ele se aquietou, prosseguimos para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa estava feliz. Ela disse que tinha levado a nossa filha até a dona Lia. Então, a velha benzeu a criança e fez alguns chás de ervas, e a criança vomitou um líquido negro, mas logo em seguida já foi apresentando melhoras. Eu fiquei muito furioso com a minha esposa, por ela tomar essa decisão sem me consultar. Afinal, eu fui criado com a minha crença em Deus e abominava qualquer tipo de bruxaria ou feitiçaria. Mas eu perdoei a minha esposa. E no outro dia cedo, já acordo com a notícia que uma onça havia entrado na casa da Gertrudes, irmã do meu patrão, e tinha devorado ela e o marido dela durante a madrugada. E foi tudo tão rápido que não deu tempo nem do homem pegar a sua arma para se defender. O meu patrão estava arrasado. Ele jurava que foi o irmão do fazendeiro que virou lobisomem e matou a sua irmã, pois o lobisomem não tinha aparecido na fazenda naquela noite de quinta para sexta, como era de costume. E após ouvir isso, eu me lembrei da sombra que me acompanhava pelo mato quando eu estava a caminho de casa naquela noite. Mas não comentei isso com ninguém. O meu patrão deu uma ordem a todos nós, e a ordem era que depois de enterrar a sua irmã, invadiríamos a fazenda daquele homem que virava lobisomem e encheríamos ele de bala. A situação já estava fora de controle e, para piorar, na manhã seguinte, a dona Lia, a bruxa, ela apareceu na minha casa, perguntou sobre a criança e a minha esposa disse que graças a ela, a criança já estava bem, comendo muito e até brincando. A dona Lia disse que ficou sabendo do ocorrido e se lamentava muito pela Gertrudes. Então, a Lia, que trazia consigo um cão negro de porte grande, ela deu à minha esposa e falou que ela não tinha mais com o que se preocupar, pois aquele cão protegeria ela e a criança quando eu estivesse fora trabalhando. Eu não gostei da ideia, mas aceitei por hora. E depois que resolvesse as coisas na fazenda, eu me livraria do cão e tudo voltaria ao normal. Pois bem, havia chegado o dia da vingança e era por volta das 17 horas. O meu patrão, eu e mais alguns homens partimos todos armados para a fazenda do homem que supostamente virava lobisomem. A porteira estava aberta. Entramos prontos para arrombar a porta e meter bala em qualquer um que estivesse lá. Porém, a cena que vimos ali fez alguns de nós vomitar. O homem, que estava paralítico, junto do seu irmão e outras pessoas da família, estavam todos mortos e parcialmente devorados. E o lugar tinha um cheiro insuportável. O meu patrão tinha um espião, que era um garoto que ficava de tocaia, observando aquela fazenda para saber a rotina do inimigo do meu patrão. O meu patrão questionou ele se ele não viu nada de diferente nesses últimos dias. Então o garoto disse que não viu nada estranho. Ele viu apenas que o lugar não tinha tanta movimentação, e fora isso, o que ele viu de estranho
Era um enorme cachorro negro que ficava rodeando a fazenda, porém escondido como se também tivesse observando as pessoas dali. E quando ele disse isso, o meu coração quase saiu pela boca. Eu lembrei na hora do cão negro que a bruxa deu para minha esposa. Então já gritei para o meu patrão que o lobisomem estava na minha casa. E sem pensar duas vezes, o meu patrão já me seguiu com o cavalo e ordenou que todos os capatazes viessem conosco. Levamos 1 hora para chegar até a minha casa, mas quando chegamos, eu pude ver aquele enorme cão negro sair correndo da minha casa para o mato. E quando entrei em casa, a minha esposa estava morta, com pedaços do seu corpo faltando. Eu não encontrei a minha filha. Eu subi no cavalo e corri para a casa da bruxa que ficava no meio da mata. Eu segui por uma pequena trilha e o meu patrão e os seus homens foram junto comigo. O cavalo empacou logo na entrada do terreiro. Eu desci do cavalo, arrombei a porta da casa com um chute. E então eu presenciei a cena mais lamentável da minha vida. A bruxa devorava a minha filha. Ela olhou para mim com uma expressão de ódio e continuou arrancando os pedaços da minha filha com os dentes. Com muita fúria, eu atirei, mas ela pulou no teto e ficou de cabeça para baixo lá em cima. Então meu patrão, os homens e eu, todos nós atirávamos naquela bruxa, até ela cair morta. E quando ela caiu, uma sombra negra na forma daquele cão que ela tinha dado para minha esposa saiu do corpo dela e se dissipou. Aquilo tudo me deixou tão traumatizado que eu só não dei cabo na minha própria vida, porque a polícia atribuiu toda aquela série de mortes ao meu patrão e aos seus capatazes. Mas por falta de provas e por todos declararem a mesma versão dos fatos, fomos inocentados. Depois desse pesadelo, eu me mudei para São Paulo, onde vivo até hoje com a minha nova família. Boa noite. Olá a todos do canal, eu me chamo Rita, tenho 67 anos e esse relato se passou em Guaramiranga, no Ceará, no final da década de 70. Bem, este relato não se trata do predador ou alien, mas algo muito mais aterrorizante e real. Não é qualquer um que consegue ouvir esse relato e não ter pesadelos. Então, se você for desses, eu recomendo sair agora desse vídeo. Bem, na década de 70, em Guaramiranga, no Ceará, a cidade não passava de 3.000 habitantes, e apesar de ficar no Ceará, a cidade é fria. Tem uma atmosfera pesada com uma densa neblina, e é chuva praticamente todos os dias. Tem lindas serras, matas e belos rios. Mas o clima lá é muito tenso, uma atmosfera pesada e muitas coisas estranhas acontecem lá até os dias de hoje. E quem conhece Guaramiranga sabe que não estou mentindo. Bem, em 1970, eu com apenas 14 anos, havia me casado com um homem de 45. E por mais que pareça absurdo, naquela época isso acontecia com frequência. Ainda mais em interiores. Bom, eu nem preciso dizer que eu fui casada contra a minha própria vontade. E esse homem, que chamarei aqui de Zé, pois eu nem quero citar o verdadeiro nome do infeliz,
Ele era o melhor marido do mundo na frente dos outros e também na igreja. Mas em casa, ele era um monstro. Me maltratava e fazia coisas contra a minha própria vontade. Bem, eu trabalhava como costureira, mas trabalhava em casa. Eu aprendi esse ofício com a minha mãe. E as pessoas levavam as suas roupas e eu arrumava. E assim eu conseguia uma pequena renda para comprar comida para casa. Pois o Zé, ele gastava todo o seu dinheiro nas noitadas e voltava alcoolizado para casa e descontava sua raiva em mim. Enfim, eu não quero enfatizar esse sujeito. Certo dia, uma moça levou várias peças de roupas para que eu arrumasse. Ela não teve dinheiro para pagar naquele momento, mas prometeu que assim que o seu marido recebesse, ela acertaria comigo. O Zé ficou sabendo e sempre me perguntava quando essa moça pagaria, pois ele precisava do dinheiro. Bem, a moça tinha fama de ser caloteira, mas eu não sabia. Então, o Zé, ele foi até a casa dela cobrar e conta a moça que ele chegou bancando um valentão com ela, mas o marido dela logo chegou de surpresa e ele mudou da água para o vinho. Virou um doce de pessoa. Então, o marido da moça, ficando sabendo da dívida, ele disse que pagaria a dívida, mas nunca mais queria ver a cara do Zé. Então ele disse: "Tá vendo aquele burrinho ali amarrado? Leve, ele é seu. Vale mais do que a minha esposa te deve. Pegue e vai calado. Se você der um pio ou olhar para trás, eu te mato." O Zé, ele bambeou das pernas, começou a tremer de medo. Foi lá, pegou o burrinho e foi embora sem olhar para trás e sem dar um pio. Enquanto o marido da caloteira o encarava segurando a peixeira. Ele veio vermelho de raiva montado no burrinho, e quando chegou em casa, ele me agrediu e descontou toda a raiva em mim com socos e chutes. Dizia que foi tudo culpa minha por trabalhar fiado para aquela vigarista. Bem, lembrando, eu tinha apenas 14 anos. Então eu fiquei ali na sala chorando baixinho, até que ouvi uma voz lá fora chamar: "Zé, ô Zé, deixa eu entrar." Quando eu lembro dessa voz, até hoje eu me arrepio toda. Nós morávamos um pouco afastado da cidade, e na nossa rua era tudo terra, e só havia mato e não possuía iluminação. E só tínhamos um vizinho, que era um casal de idosos que morava a uns 500 metros dali. Eu, com muito medo, eu não abri a porta. Eu fui até o quarto, enquanto o Zé dormia na rede. Então eu disse que tinha alguém lá fora o chamando. Ele se levantou, abriu a porta e não viu ninguém. Estava somente o burrinho no terreiro, perto do cercado. Então, ele já entrou furioso achando que eu estava mentindo. Mas antes dele falar qualquer coisa, a voz disse: "Ô Zé, venha cá." Eu gelei, porque eu sabia que não era nada desse mundo. Até porque a voz era rouca e parecia de alguém velho. Ele foi até a cerca de arame, olhou para a rua de um canto a outro. A rua era iluminada apenas pela luz do luar. Porém, ele não viu ninguém, mas ouviu aquele relincho característico de burro. E eu presenciei o burro dando um coice no Zé e o atirando com muita força no arame farpado, de modo que derrubou a cerca e ele ficou todo enganchado. Eu dei um grito com o que vi. Fiquei estática, ali parada. Então, o burro caminhou na direção do Zé e começou a pisoteá-lo enquanto relinchava. Mas era um relincho que parecia mais uma gargalhada.
com muito medo. Eu me tranquei em casa e só me lembro que no dia seguinte, algumas pessoas que passavam por ali bem cedo, elas viram o corpo do Zé e chamaram a polícia. A polícia me interrogou. Eu falei que eu não interferia nos assuntos do Zé e que apenas eu escutei alguém o chamar e em seguida escutei um barulho de briga. Mas eu estava com tanto medo que eu me tranquei em casa e não saí lá fora. Mas além disso, eu não vi mais nada. O caso ficou por isso mesmo, e eu queria acreditar que tudo foi a minha imaginação, que o burro atacou o Zé simplesmente porque o animal é irracional. Mas comigo, o burro se mostrava sereno. Mas eu pretendia o vendê-lo na cidade, porque agora eu precisava de dinheiro porque eu morava sozinha naquele barraco. Na manhã seguinte, eu fui até a cidade e um casal logo se interessou pelo burro. Eles disseram que o burrinho era ideal para transportar sacos de milho da roça até a cidade. Eles me pagaram um bom dinheiro. Então, eu comprei mantimentos e voltei para casa. Voltei toda feliz. No dia seguinte, eu acordo e vejo o burrinho no meu terreiro. O burro, ele é um animal inteligente, então eu logo pensei que o danado havia fugido e voltado para casa. Até porque ele estava com 2 cestos de milho. Então eu deixei os cestos em casa e fui com o burrinho até a cidade tentar encontrar o casal. Afinal, eu não sabia onde eles moravam. Chegando lá, eu perguntei na feira se alguém sabia do paradeiro daquele casal e dei as características. Então, um senhor que tinha uma barraca de queijo, ele disse algo que me arrepiou inteira. "Ó, minha filha, nem te conto. Aquele casal que comprou o burro de você, eles têm uma roça perto do meu sítio. Alguém entrou lá ontem à noite e mataram os 2 de forma brutal. Ninguém sabe o que foi não. Só encontraram pegadas de cascos no terreiro. Mas provavelmente é desse burro aí. Ele deve ter se assustado com a cena e fugido para a sua casa. É melhor você ficar e cuidar do bichinho, que deve estar muito assustado." Após ouvir esse relato, eu voltei para casa. Eu estava arrepiada e muito pensativa. E eu ia pela estradinha deserta, puxando o burrinho, porque ele não aceitava que ninguém montasse nele. Pois sempre que alguém o montava, ele empacava. Bem, chegamos em certo ponto da estrada e ele simplesmente empacou. Eu tentei puxá-lo, mas não tinha nada nesse mundo que fazia o burro andar. Então, logo mais à frente eu vi 2 homens se aproximarem. E eu era muito inocente e pedi ajuda aos homens. Na verdade, eles já vieram na minha direção. Um deles falou para eu calar a boca ou me mataria. O outro me puxou pelo braço. Eu gritei e tentei me soltar, mas recebi um soco forte e fui puxada para dentro do matagal ali perto. Eles começaram a rasgarem as minhas roupas e se despirem. O lugar era ermo e ninguém passava por ali, e muito menos naquele ponto do matagal. Mas antes que eles fizessem alguma coisa, eu ouvi aquele relincho sinistro e o burro veio numa velocidade e arrancou o braço de um deles com apenas uma mordida. Foi tudo muito rápido. Eu me lembro do outro correr com as calças arriadas. Então, o burro, ele falou algo para ele com uma voz grossa, de arrepiar todos os pelos do corpo. Eu não me lembro o que o burro falou, mas me lembro de um forte vento que derrubou o homem, e algo invisível arrastava o homem até o burro. O burro deu aquele relincho novamente,
Pegou o homem pelo pescoço com os dentes e ficou sacudindo ele até arrancar a sua cabeça. E depois, ele foi andando lentamente até o outro homem que estava sem o braço. O homem gritava por Deus, mas ele morreu antes mesmo do burro chegar até ele. E por incrível que pareça, eu me sentia salva e segura, pois o meu medo era daqueles homens. Pois se o burro quisesse fazer algo comigo, oportunidade foi o que não faltou. Então, com uma voz serena, o burro disse: "Vamos embora, criança. A partir de hoje, você é minha propriedade e ninguém te fará mal." No começo, eu tinha muito medo, mas o burro sempre dormia do lado de fora da casa. Ele ficava ali no terreiro olhando a rua. Na verdade, ele nunca dormia. Apenas deitava com as patas da frente cruzadas e raramente ele falava comigo. Mas quando falava era muito breve e objetivo, e no máximo uma ou duas palavras. Às vezes ele dizia "vá" ou "fique". E também, às vezes ele desaparecia por alguns dias e depois retornava. Ele sempre trazia comida para mim, como frutas, sacos de arroz, fubá, milho e mandioca. Na cidade, as pessoas comentavam de sitiantes que eram achados mortos de forma misteriosa, e eu sabia que tinha algo a ver com o burro, mas também fingia estar surpresa e não saber de nada. Bem, enquanto eu fingia não saber de nada, o burro fingia acreditar. O burro, às vezes, ele dizia: "Pegue a pá." E sem questionar eu fazia. Então ele dizia: "Vamos." E em um determinado ponto, geralmente em matas e embaixo de alguma árvore, ele marcava o lugar com a pata e em seguida dizia: "Cave." E para minha surpresa, depois de algum tempo cavando, eu sempre achava algo valioso, como botija com ouro, ou até mesmo com objetos valiosos, como anéis de ouro, brinco com pedras preciosas e pulseiras de prata. Alguns meses depois, ele disse para segui-lo. Andamos bastante até chegar em um sítio muito bonito, e aparentemente não havia ninguém na propriedade. Eu perguntei ele de quem era aquele sítio, e o burro disse: "Agora é seu." Bem, moramos por muito tempo naquele sítio, e vez ou outra aparecia algum invasor, e o infeliz não sobrevivia para contar história. O burrinho só comia carne, e o mais estranho, ele nunca dormia, e parecia me proteger de algo o tempo todo, e era muito comum eu acordar de madrugada com seus relinchos assustadores. E o maior diálogo que ele teve comigo foi quando eu conheci um rapaz na cidade. Bem, o rapaz estava interessado em mim. Então eu disse que pensaria no assunto, e se eu retornasse no dia seguinte, eu namoraria com ele. E quando eu cheguei em casa, eu falei com o burro e perguntei se eu poderia namorar o rapaz. Então, o burro disse que não. Eu, decepcionada, perguntei por que não. E ele disse: "Porque se você trazê-lo para cá, eu terei que matá-lo." O meu medo daquele animal havia retornado. Eu me lembrei da primeira vez que ele disse que eu era sua propriedade, e de fato, era isso que estava acontecendo. Eu tive uma vida farta e nunca me faltou nada. Mas eu sabia que de alguma forma tudo aquilo era ilícito. Então, aos 18 anos, eu finalmente tomei coragem. E enquanto eu voltava da cidade com o burro, eu perguntei quem ele era. E geralmente eu sempre ia e voltava cantando, pois era inútil falar com ele, pois ele sempre me ignorava. E vez ou outra, ele falava breves palavras quando achava conveniente. Mas naquele fim de tarde, eu perguntei quem ele era, e ele respondeu:
Está livre, Rita. E parou no meio do caminho. Bem, eu havia entendido o que ele queria. E com lágrimas nos olhos, eu falei obrigada. Tentei abraçá-lo, mas ele disse: não faça isso. Vá. Então, eu andei uns 20 passos e quando olhei para trás, ele não estava mais lá. Eu estava triste, mas ao mesmo tempo eu me sentia livre. Quase um ano depois, eu fui até aquela mulher que o marido dela deu o burrinho para o meu marido como pagamento da dívida. E perguntei à caloteira sobre a origem do animal. Ela custou se lembrar, até que se lembrou um pouco e disse que o burrinho nem do seu marido era, que ele costumava ficar zanzando pela rua e às vezes ficava no terreiro da casa dela, mas ninguém o domava. E por coincidência, naquele dia que o meu marido foi cobrá-la, o animal estava ali no terreiro. Então, o marido dela falou para o Zé para levá-lo, achando que o animal o atacaria e talvez até o matasse, pois o bicho era muito bravo com todo mundo. Mas para a surpresa de todos, o burro, ele simplesmente foi tranquilo com o Zé. Bem, isso era tudo o que ela sabia, mas eu não desisti de investigar. E tempos depois, eu encontrei um senhor que sabia de toda a história. Ele era um senhor bem idoso, e ele me disse que o burro era um animal de sacrifício. Ele foi comprado por uma família de religião judaica para ser sacrificado, pois a filha deles estava sendo atormentada por espíritos. Então, eles fizeram algum tipo de rito para transferir o mal da menina para o burro, e em seguida cortar a cabeça do animal com um machado. Mas assim que aquilo foi transferido para o burro, o animal conseguiu escapar para as matas. O pai da menina e mais 2 homens foram nas matas atrás do animal, mas nunca retornaram. E depois, a família da menina, incluindo a mesma, eles foram mortos de forma misteriosa. E semanas depois, o burro apareceu no povoado, mas as pessoas tinham medo dele, pois acreditavam que o burro estava possuído por algo. Eu me mudei para Fortaleza pouco tempo depois. Eu me casei com um bom homem, tenho 4 filhos. Acredito que até os dias de hoje, o burrinho deve estar perambulando por Guaramiranga. Boa noite. Boa noite, o meu nome é Marcelo Santos. Eu tenho 51 anos e hoje moro em Teresina, no estado do Piauí. Eu trabalho aqui com os meus filhos em uma oficina de moto há mais de 10 anos. Mas antes, eu morava em São Raimundo Nonato, um município do interior, próximo ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Lugar muito bonito, do povo elegante e trabalhador, mas também cheio de mistérios, principalmente com aqueles que não têm respeito com as coisas que não conhecem. Quando eu era mais jovem e nem tinha filhos ainda, eu morava em uma casa do lado do meu avô, e logo quando eu casei, ele me deu um terreno e eu fiz uma casinha simples para não ficar morando de aluguel. E com o tempo, eu fui ajeitando ela como eu queria. Com a convivência, eu fui notando que o meu avô tinha uns costumes um pouco estranhos, que para ele pareciam bem normais. Ele sempre gostou de fumar um cachimbo. Então, ele ia até o quintal, sentava, acendia e ficava um bom tempo só olhando para a mata que tinha atrás da nossa casa.
E sempre que levantava para entrar, ele pegava um saquinho de fumo, enrolava em um papel e jogava lá na mata. Então, dava as costas e saía. Ele sempre fazia a mesma coisa todas as vezes que ia lá fora fumar. E eu, vendo aquilo, um dia eu me sentei perto dele para ver se ele faria na minha frente. E assim, eu teria uma desculpa para perguntar o porquê dele fazer isso toda vez. Então, ele fumou e antes de se levantar, ele pegou um pedaço de papel, colocou um pouco de fumo e jogou lá dentro da mata. E na hora que ele jogou, eu perguntei o porquê que ele fazia isso. Então ele me falou: "Você já ficou perdido no meio do mato?" Eu respondi que não. "Você já foi açoitado por algo que não conseguia ver? Já pediu a Deus para não morrer?" "Porque eu já, e foi nessa mata aí, ó. E desde então, eu costumo respeitar quem vive nela, mesmo que a coisa não venha até aqui. Mas eu sempre deixo algo para o caso daquilo vir." "Ele quem, vô?" Eu perguntei. "O Caipora. Uma noite eu quase morro de tanto que apanhei dele. E não desejo que passei para ninguém, porque o bicho é perverso." Eu não tinha entendido muito bem o que ele estava falando. Então pedi que ele me contasse que história era essa de Caipora. Então ele me contou. "Há muitos anos eu vivia dentro dessas matas, atrás de caça. E uma vez eu encontrei um caçador desses que matou por maldade. E ele tinha matado uma fêmea de tatu e os seus filhotes. E ainda estava se gabando por causa disso. Eu tive vontade de meter um tiro nele, mas deixei que ele se fosse. Perdi até a vontade de caçar. Então, quando estava voltando para casa, eu encontrei os tatus que o homem tinha matado e eles estavam ali jogados no chão. E na hora eu pensei: olha aí, matou os bichos só por matar e ainda deixou aqui no chão." Eu olhei em volta para ver se o via, e quando vi, ele estava correndo na minha direção e gritando que eu corresse também. Na hora, eu pensei que tinha uma onça atrás dele, então comecei a correr. Corremos para dentro da mata e eu gritando para o homem perguntando o que estava acontecendo. E uns minutos depois, eu parei quase sem fôlego e perguntei novamente do que nós estávamos correndo. Então ele respondeu: "Tinha uma onça atrás de mim." "Mas você viu ela?" Eu perguntei. "Não," respondeu o homem, "mas eu escutei ela rosnar." Eu olhei com uma raiva sem tamanho para o homem e comecei a voltar para casa. Porém, um rosnado mais à frente me fez parar na hora. Tinha um grande animal escondido ali com toda certeza. Então comecei a me afastar para dar a volta, só que o rosnado continuava. E o problema é que nós não vimos que animal estava fazendo aquilo. Eu comecei a andar para a minha esquerda, sempre me afastando do rosnado. Só que um assobio alto começou na mata. Não dava para saber de onde vinha, pois o som parecia estar por toda parte. E sem perceber, eu fui entrando cada vez mais na mata e me afastando da trilha que me levaria para casa. A noite foi chegando. O homem e eu ainda estávamos tentando achar o caminho de volta. E sempre seguidos por aquele maldito assobio que estava nos deixando surdo. E foi quando eu senti que algo me deu como se fosse uma chicotada bem nas pernas. Eu caí no chão com a pancada e as minhas pernas ardiam com a força do golpe. O homem que estava comigo nem teve como me ajudar e já levou uma bem nas costas. E foi aí que começou o terror. Nós estávamos apanhando de algo que nem conseguíamos ver. Só escutávamos os passos correndo à nossa volta e as pancadas logo em seguida. Uma hora, os passos estavam no chão e outra parecia que estava pulando nos galhos das árvores. E de lá pra cá, sempre com aquele assobio dos infernos. Começamos a correr para salvar as nossas vidas e o homem que estava comigo falou: "É o Caipora, com certeza."
Ele então soltou tudo que estava carregando e me mandou fazer o mesmo. Então eu deixei tudo lá. A minha arma, faca, água e um pouco de comida e fumo que eu sempre levava. E quando eu soltei tudo, o assobio foi ficando mais longe e mais longe, até que conseguimos achar o caminho de volta. E eu, graças a Deus, consegui chegar em casa. E quando a sua avó me viu, ela tomou um susto que quase passou mal. As minhas roupas estavam todas rasgadas e a pele, onde eu tinha recebido as pancadas, estava toda inchada e bem avermelhada. Eu fiquei dias deitado para me recuperar e até febre me deu por conta das pancadas, mas eu consegui ficar bem. O homem que estava comigo, eu não sei que destino ele teve, mas foi por causa dele que eu quase morri naquela noite. A minha arma e as outras coisas eu nunca mais voltei para buscar. E toda vez que fico perto dessa mata, eu deixo um fumo e respeito o espírito que vive aí e que quase me matou. Bem, essa foi a história do meu avô, e hoje trabalhando aqui na oficina, é até difícil de acreditar nessas histórias por conta da correria que é viver em uma grande cidade. Mas no interior, o povo tem muitas histórias sobre criaturas sobrenaturais que fariam qualquer um se arrepiar. O meu avô ia pagando por um erro que nem mesmo ele cometeu, mas por um milagre ele sobreviveu. Bem, outros podem não ter tido a mesma sorte. Então, muito cuidado com o que não conhecem, principalmente o que está aí dentro dessas matas. Boa noite. Boa noite, me chamo Marco Silva, sou natural de Teresina, no Piauí, e esta é a história do dia em que finalmente resolvi me aposentar. Eu era um caminhoneiro com mais de 40 anos de profissão nas estradas. Eu já vi muita coisa e também ouvi muitas histórias sobre aparições de pessoas mortas nas estradas, gritos que vinham do nada, casas assombradas na beira da pista e mulheres que apareciam pedindo carona em estradas totalmente desertas. É tanta história que daria para fazer um livro nesses mais de 40 anos de estrada. No entanto, eu tenho uma em particular que me dá arrepios até hoje. E foi justamente por causa do que aconteceu nessa noite que eu resolvi que era o momento de me aposentar de vez. Na verdade, eu já estava aposentado na época, mas continuei trabalhando para ganhar um troco a mais. Eu tinha chegado de uma viagem que fiz para Recife e estava muito cansado. Estava indo para casa quando o meu antigo chefe, na época, perguntou se eu não queria uma carga para entregar em Minas Gerais, na cidade de Januária, que fica ao norte do estado. Bem, eu aceitei, mas eu disse que precisava passar em casa antes. Eu fui correndo até em casa, peguei algumas roupas, me despedi da família e falei que depois dessa viagem eu passaria alguns dias em casa. E após algumas horas, eu já estava na estrada rumo a Minas Gerais. Eu dirigi por horas e ainda estava exausto da última viagem. Eu só queria encontrar um lugar para passar a noite. Bem, eu estava em uma estrada deserta. Era uma escuridão total. E vez ou outra,
Eu tinha a impressão de ver um vislumbre de algo aos arredores da pista, mas me concentrei na estrada. E bem por volta das 21 horas, eu avistei um velho posto de gasolina e resolvi pernoitar lá. Estacionei o caminhão ao lado de mais 2 que já estavam lá para passarem a noite. O posto ficava bem afastado da cidade mais próxima, com casas dispersas no entorno e uma mata que se estendia por quilômetros. Os outros 2 caminhoneiros estavam cozinhando em um pequeno fogão improvisado ao lado do posto, e eu me juntei a eles. Ficamos conversando até às 23 horas, e quando deu esse horário, chegou um vigia noturno que trabalhava no posto. Os 2 frentistas foram embora, e o vigia noturno não estava armado. Ele carregava apenas um pedaço de pau para sua segurança. O ambiente era tranquilo, mas o vigia veio falar conosco. Eu costumava dormir em uma pequena rede que armava embaixo do caminhão, pois eu não gostava de dormir na cabine. Eu me sentia meio sufocado. Um dos outros 2 caminhoneiros também dormia da mesma forma que eu, e quando o vigia notou isso, ele nos alertou que talvez fosse melhor dormir dentro da cabine, pois o lugar poderia ser perigoso à noite. Eu perguntei se havia bandidos ou algo do tipo por ali, e ele contou uma história muito estranha. Ele disse: "Na semana passada, eu estava dentro daquela sala quando ouvi cachorros latindo incessantemente. Eles simplesmente não paravam. E quando abri a porta para ver o que estava acontecendo, algo que parecia um enorme cão, do tamanho de um homem, ele saiu correndo para aquela mata ali, ó. A criatura era gigantesca e não era um ser humano, e nem parecia um cachorro, mas era muito maior." Quando ele nos contou isso, começamos a rir, e eu disse que estávamos acostumados a ouvir histórias como aquela o tempo todo. Ele respondeu: "Tudo bem então, façam como quiserem." Ele fumou um cigarro e foi se deitar em sua sala. Eu fiquei um pouco mais na conversa com os outros caminhoneiros, e quando era mais ou menos meia-noite, eu fui deitar em minha rede sob o caminhão. Um dos outros caminhoneiros também deitou da mesma forma que eu, enquanto o terceiro, ele preferiu dormir dentro da cabine. O vigia noturno estava dentro de uma pequena sala com uma abertura para ver o que acontecia durante a noite, e já estávamos dormindo quando ouvi latidos de cachorros, mas não liguei muito e voltei a dormir. Os latidos ficaram mais altos, mas eu ainda estava de olhos fechados e só ouvi. E foi quando o som dos latidos aumentou. Eu abri os olhos e vi o outro caminhoneiro agachado embaixo do caminhão, estalando os dedos como se quisesse chamar a minha atenção. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele colocou o dedo na boca para me fazer ficar quieto e apontou para o caminhão que estava ao lado do meu. Eu saí da rede e ele estava me chamando, apontando para baixo do caminhão. Então, eu vi uns pés estranhos, pareciam quebrados, e quem quer que fosse, estava se movendo apoiado na parte da frente dos pés, e dava para ouvir a respiração ofegante da coisa que estava a cerca de 15 metros de onde estávamos. O outro caminhoneiro sussurrou: "Vamos para a cabine, ligamos o caminhão e descobrimos o que é isso." Eu sugeri que fosse melhor não, pois abrir a porta faria muito barulho. Eu sugeri que subíssemos no caminhão e ficarmos deitados na lona para maior segurança. Começamos a subir devagar e ficamos deitados na lona, olhando na direção daquela criatura, e ficamos lá por cerca de meia hora, até que vimos os faróis do caminhão da cabine se acenderem e iluminarem a criatura. Aquilo imediatamente correu em direção à mata que ficava atrás do posto, e só escutamos o motorista do caminhão da cabine sair e perguntar: "Que diabos foi aquilo?"
Descemos do caminhão e mandamos ele voltar para a cabine e se trancar lá. Eu corri para a sala onde o vigia noturno estava, mas a porta estava entreaberta e ele não estava mais lá. Eu tranquei-me na cabine do caminhão com os outros 2 caminhoneiros e ficamos lá, assustados, até o amanhecer. E quando amanheceu, saímos do caminhão e fomos à procura do vigia noturno, mas não encontramos nenhum sinal dele. Ficamos um pouco mais para ver se ele aparecia, mas nada aconteceu. Ficamos nos perguntando se algo havia acontecido com ele. E então decidimos seguir viagem, mas antes de sair, eu olhei pelo retrovisor e vi o vigia noturno emergindo da mata que ficava atrás do posto. Arrepiei-me todo e acelerei o caminhão sem olhar para trás. Eu tive vontade de voltar e perguntar onde ele estava na noite em que a criatura apareceu, mas eu tive medo da resposta que ele poderia dar. Bem, eu não tenho certeza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza de que aquela criatura que vimos era o próprio vigia noturno. Boa noite. Este relato não é sobre mim, mas é uma história que eu sempre ouvi da minha mãe e da minha tia Laura. Elas me contavam muitos causos assustadores do tempo em que elas eram moças e eu não esqueci de nenhuma. Eu acredito que essas histórias me traumatizaram de certa forma, depois que eu notei que eu só lembro de coisas que me deram medo. A minha mãe nasceu em uma pequena cabana às margens do rio Grajaú, próximo de Santa Bárbara, no Maranhão, e foi lá que tudo isso aconteceu. Na época, viviam os meus avós e os seus filhos, que basicamente retiravam seus sustentos e pescavam no rio. E dos 3 filhos deles, todos passaram por momentos que eu posso dizer bem assustadores. A minha mãe falava que quase foi carregada por um homem que dizia a ela que tinha saído do rio. Já os meus tios, pelo que fiquei sabendo, eles também viveram situações bastante complicadas. Um deles conta que tinha o costume de tomar banho de madrugada no rio. Bem, a minha mãe não estava nesse dia, mas a minha tia Laura e o meu tio Carlos estavam na beiradinha das águas tomando banho, e já estava ficando escuro, e Laura notou algo estranho no meio do rio e perguntou o que era aquilo. Carlos olhou e disse que se tratava de um tronco de uma árvore qualquer. E momentos depois, novamente a Laura chamou a atenção do seu irmão, pois o tronco parecia estar mais perto e aquilo já estava dando medo nela. Carlos, sem sequer olhar para o rio, ele mandou ela ficar quieta e acabar logo de tomar banho para voltarem para casa. A minha tia insistiu que ali nunca teve tronco de árvore antes. E quando Carlos se virou para ver do que se tratava, ele percebeu que na verdade aquilo se parecia com um tronco de árvore que estava se mexendo contra a correnteza. Não parecia com nenhum animal, pois estava ereto, na posição de uma pessoa. E como já estava escuro, só pôde ver que aquilo tinha braços, mas não pôde garantir que tinha cabeça. Carlos sentiu um medo imenso e que tinha que sair dali com a sua irmã o mais rápido possível. E os 2 chegaram pálidos em casa, gritando e chorando, e dizendo que a entidade queria pegá-los no rio. E quando os meus avós viram os 2 naquela situação, correram para acudi-los e tentaram acalmá-los, mas os meus tios não conseguiram falar direito devido ao medo. E mais tarde, depois de muita conversa,
A minha avó ficou desconfiada que aquilo não era coisa desse mundo. E depois daquele acontecimento, todos foram proibidos de tomar banho sozinhos à noite. E meses depois, quando já tinham esquecido aquele susto, o meu tio Carlos estava jantando e ouviu o cachorro latir desesperadamente na parte de trás da casa. E como já estava acabando de comer, ele decidiu juntar todos os restos e levar para o animal. Parecia estar faminto. E quando saiu na porta da cozinha, ele lembrou de pegar a lamparina para iluminar a escuridão que fazia. E Carlos conta que quando saiu e virou a luz para o lado do cão, ele viu um vulto de um homem caminhando a poucos metros e indo em direção ao rio. E nessa hora, as suas pernas ficaram pesadas e ele conta que parecia uma pessoa que caminhava e ficava maior à medida que se aproximava das águas. Era a forma distorcida de um homem, mas por causa da escuridão, ele só viu aquele vulto entrar nas águas novamente. Bem, por insistência da minha avó, o meu avô ele foi atrás de um senhor que fazia reza e curava pessoas. O velho, depois de receber o meu avô, ele imergiu em uma série de rituais misteriosos. Ele murmurou palavras estranhas e começou a tremer, enquanto o suor escorria do seu rosto enrugado. E finalmente, o rezador falou em uma língua estranha, olhando profundamente nos olhos do meu avô. Ele descreveu uma visão aterradora, como uma oca de índios com uma fumaça negra e algo mais. Algo que ele não podia revelar naquele momento. Mas o meu avô disse que não gostava de segredos e pressionou o velho para que lhe contasse tudo. Então, o velho rezador cedeu, revelando que era o espírito do caboclo da água que estava atormentando a sua família, e a entidade desejava o sangue da sua família. E quando meu avô ouviu isso, ele não disse mais nada e voltou para casa. Essa era a história que ele contou. A minha família não saíram imediatamente daquele lugar como o rezador havia aconselhado. O meu avô foi mais rígido na proibição dos filhos e disse que nenhum deles deveriam ir mais até o rio. E se quisessem tomar banho, usassem um tanque que ficava longe do rio, mas próximo da casa. E todos o obedeceram, e passou um bom tempo sem que eles vissem aquela coisa que vinha do rio. Anos mais tarde, a minha mãe e a minha tia já eram moças. O meu tio era um rapaz que ajudava o meu avô nas plantações. E em uma noite, a minha avó e a minha tia Laura estavam para o lado do galinheiro, que ficava a alguns metros da casa, limpando a galinha para prepararem a janta. E minha mãe tinha ficado na cozinha, observando as panelas que estavam no fogão a lenha. E de repente, ela escuta a voz do meu avô a chamando do lado de fora, e respondeu de dentro da casa que já estava indo. E quando chegou na porta, ela viu que o seu pai estava a poucos metros dela, porém de costas. E de acordo com o que ela disse, o seu pai perguntou o que ela estava fazendo ali, pois a sua mãe a chamava para ajudá-la com a galinha. A minha mãe respondeu que já estava indo e queria apenas tampar as panelas que estavam no fogão. Então, em seguida, ela acompanhou seu pai em direção à sua mãe. E no caminho, ela achou estranho, pois o seu pai não se virava para ela e ela não conseguia ver o seu rosto. E apesar da escuridão da noite, ainda assim, era possível enxergar um pouco o que estava ao redor. E quando passaram próximo ao rio, a minha mãe percebeu que não estava sendo levada em direção à minha avó, e sim em direção ao rio. Ela viu que aquele homem que ela acreditava ser o seu pai tinha apenas as costas dele. E quando a lua clareou mais um pouco, ela viu que a frente daquele homem era horrível, e o medo foi muito grande naquela hora. E quando ela descreve essa parte,
Ela diz que os seus olhos eram parecidos com os de peixes, grandes e vermelhos. Aquela entidade tinha copiado o jeito das costas de seu pai, e aquilo estava a levando para o fundo do rio. Ela dizia que a coisa não se virava para ela, para que assim ela não pudesse ver a sua verdadeira forma e nem o seu rosto. O desespero dela foi grande nessa hora que ela gritou e saiu correndo em direção à sua mãe. E então ela chegou apavorada até a sua mãe e disse: "Um bicho feio, mãe, um bicho feio quis me pegar. Ele assumiu a aparência do meu pai, mas eu olhei de relance e eu pude ver que não era o papai." Todos entraram e trancaram as portas e janelas da casa. Meu avô e o meu tio Carlos só chegaram meia hora depois do ocorrido e ficaram sabendo do que havia acontecido. A minha mãe, ela adoeceu de medo. Depois disso, a minha avó fez muita pressão para irem embora dali. Finalmente, o meu avô decidiu abandonar a casa e mudar para Bacabal. E lá, conseguiu outro serviço e mudaram de novo. E dessa vez para Esperantina, no Piauí. A minha mãe até hoje tem medo de rios e lagos, e eu acho que esse é o trauma dela. Eu, graças a Deus, eu nunca vi nada, e não quero passar de jeito nenhum pelo que a minha mãe e os meus tios passaram naquelas águas misteriosas dos rios do Maranhão. Boa noite.